Agora, a pergunta que fica, tem linhas teológicas, como os calvinistas, os mais reformados, até viu o doutor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. E ele é pós-tribulacionista, Sim. que não haverá salvação na grande tribulação. A questão que fica, se não haverá salvação na grande tribulação, como pode haver salvação pós-grande tribulação? Não fecha essa conta, né? Porque em Apocalipse diz que muitos morrerão e chegarão aos céus de vestes brancas e palmas nas mãos. É impossível não ter salvação no período tribulacional. Impossível. Está escrito em Apocalipse. Esses que vão para debaixo do altar de Deus, eles serão ressuscitados em Apocalipse 20, versículo 4. Vou ler Apocalipse 20, versículo de número 4. Olha só o que está escrito. Qual a dificuldade que você tem em entender esse versículo? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual a dificuldade que você tem para entender esse versículo 4? Ou seja, aqueles que irão morrer no período da tribulação, eles ressuscitarão, em Apocalipse 20, versículo 4, para reinar com Cristo no milênio. É por isso que esses, quando morrem, vão para debaixo do altar de Deus, porque não passaram pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. Porque eles ressuscitarão em Apocalipse 20, verso 4, quando Cristo estabelecerá seu governo milenar na terra. Esses foram que sofreram martírios na grande tribulação. Sim, sim. Olha só. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Mas algumas linhas pegam esse texto aí para dizer que esses aí são os judeus, que os gentios e os desviados que ficaram não tem mais chance para eles. Não, isso não tem embasamento bíblico. Com que texto eles justificam que não haverá salvação? Até porque a tribulação será em todo o mundo. Será para todo mundo. Na verdade, as pragas apocalípticas são, em parte, a reprodução das pragas egípcias. E se você sistematicamente fizer uma análise em Apocalipse, você vai entender que, por exemplo, o capítulo de número 9, os demônios, eles saem do abismo para castigar os homens que estão na terra. Que é aqui que o pessoal acha que é helicóptero, né? Uhum. Não tem nada a ver com helicóptero. Então, esses demônios vão sair do abismo na grande tribulação. Sim, sim. Existem demônios que estão presos, Apolion? Sim, sim. Que vão Na verdade, ser Apolion e Abaddon são demônios-chefes que administram esses demônios que estão no abismo. Eles serão soltos na grande tribulação. Sim, esses muitos demônios, né? Dentes de leão, eles têm coroa como que de ouro. O termo grego ali é como se eles usassem uma coroa de um impostor. É como que de ouro. E esses demônios são inteligentes, porque eles recebem ordem para não danificar a erva verde da terra, somente aos homens. Então, não é um grupo específico de pessoas, são os homens na terra. Os homens no geral, os homens não só terra, os judeus. Agora, que Deus vai tratar como a nação de Israel, ele vai. A tribulação não é especificamente para a nação de Israel. A tribulação é para todo mundo. O anticristo vai reinar na terra. No capítulo 6, ele tem um arco que fala do seu alcance. Ele recebe uma coroa. Ele não tem uma coroa, ele recebe uma coroa. Isso fala de autoridade política, porque o anticristo é religioso e político. A política executará os propósitos da religião do anticristo. E a ordem é esta: religioso e político. Essa é a ordem cronológica. Porque a política, ela executa os propósitos da sua religião. E, como diz Daniel, né? Ele terá um governo com base no engano. E seus 3 pontos principais um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único.
O anticristo vai reinar na terra.